não apenas uma posição física, não apenas um trejeito que nós aprendemos a fazer, que demonstra a nossa espiritualidade, ou que nós estamos dando adoração a Deus. Não é isso. Mas é um prostrar-se dobrado no coração, quebrantado e contrito. Eu não acredito que nessa noite nós ainda fizemos isso aqui. E eu queria que nesse momento, eu queria gastar o meu tempo por isso, não tem problema, mas que você fechasse os seus olhos nessa noite e você consagrasse ao Senhor e você dissesse: Jesus, eu realmente estou aqui por você, Jesus. Não, eu não tenho pressa, eu não quero outra coisa sem que seja estar diante da sua presença e te entregar um louvor. Não uma vã repetição, não um trejeito, mas o meu coração a ti, Jesus. Eu queria que você de forma voluntária fechasse os seus olhos e começasse a consagrar ao Senhor para essa noite. Sabe, essa pode ser uma noite em que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas hoje também pode ser a noite em que nós iremos nos encontrar um pouco mais com Deus, em que nós iremos alcançar e ver um pouco mais da sua glória e santidade. Vamos lá, você pode começar a encher esse lugar de louvor e adoração ao Senhor. Você pode começar a dizer palavras de amor, de devoção. E eu sei que essa noite um espírito de temor e de devoção vai começar a encher esse lugar e nos conduzir para um lugar novo. A Bíblia fala que o conhecimento de Deus, os segredos de Deus são dados para aqueles que o temem. Por isso nessa noite, espírito de temor caia sobre nós e nos revele os segredos de Deus. Vamos lá, você pode fazer isso nessa noite. Sim, Deus, você é o único Deus verdadeiro no nosso meio. Nós reconhecemos a sua majestade, nós te honramos, porque nós sabemos que não existe outro. Ninguém se compara a você. Você está além, você está acima, no mais alto e no mais sublime trono. E é por isso que nós devemos a nossa vida, a adoração, tudo que há em nós, a você. E é isso que nós fazemos essa noite. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nessa noite você visite os nossos corações e com espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com a pessoa que está do teu lado aí, diz aí: você está pronto para essa noite? Eu não sei vocês, mas eu estou me sentindo cancha demais com minha igreja com ar-condicionado. Alguém está assim? Eu entrei na cancha, eu estou aqui no ar-condicionado. Vocês se sentiram assim? Amém, pode se sentar. Queria que Nick ficasse comigo, se fosse possível. O povo está com fome desde tarde sem comer, mas vai dar certo. Amém. Sabe, gente, existe uma pergunta que desde o começo da humanidade, filósofos, cientistas e tantas pessoas se debruçam na busca de quem somos nós? Ou de onde veio o ser humano? Ou para onde ele vai? E alguns disseram: eles nasceram para nascem, crescem, reproduzem, morrem. Alguns dão essas respostas, mas existe uma pergunta mais sublime, mais excelente do que essa, não é quem nós somos ou qual é o nosso chamado. Não. Existe uma pergunta que define o Evangelho, e essa pergunta é: quem Deus é? Certa vez, os discípulos conversando com Jesus conversando com eles, na verdade disseram:
Alguns estão dizendo que eu sou Elias, profeta, João Batista e tantas outras coisas. E aí Jesus faz uma pergunta para seus discípulos. E para mim essa é uma pergunta que marcou a minha vida e ela define a minha busca para o Senhor e vocês? Quem dizem que eu sou? Sabe, nós estamos muito acostumados a vir no culto no sábado, no domingo e que palavras maravilhosas fluem desse púlpito. Grandes homens de Deus distribui e gasta a sua vida buscando ao Senhor, buscando por revelação, e vem aqui nesse púlpito e dá para nós. E talvez o conhecimento que nós temos de Deus flui apenas do conhecimento que flui, que Deus compartilhou com essas pessoas. Mas aí Jesus faz uma pergunta a nós: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Acho que nós estamos acostumados com esse lugar de tanta sabedoria fluir daqui, aí a gente se acostuma também com um conhecimento tão limitado, tão medíocre que nós temos de Deus. Amém? Presta atenção aqui. Está todo mundo comigo? E na minha caminhada cristã eu fui limitado, e por mim mesmo, não coloco a culpa em ninguém, em pensar que só nascer de novo era suficiente para conhecer Jesus. E aí, Richard, você conhece Jesus? Aí eu dizia: eu nasci de novo, conheço Jesus. Mas sabe, o conhecimento de Deus não está limitado a apenas o momento em que nós nascemos de novo e nós nos encontramos com Deus. Esse é um passo, o primeiro passo e o passo inicial, completamente inicial. E aí você vai ver que quando nós começamos a nos debruçar em buscar quem Deus é, você vai perceber que é como se fosse, quem já viu cavando um poço aqui? E aí quanto mais tira água, quanto mais alguém cava, mais aprofunda aquilo ali, mais tem água, mais tem alguma coisa. E é assim mesmo o conhecimento de Deus. Você vai perceber que Deus não é limitado, Deus não se encaixa a um padrão de nível, a um padrão do que é conhecimento. Quanto mais eu cavo, mais eu encontro conhecimento de Deus. E quanto mais eu encontro conhecimento de Deus, mais eu fascino o meu coração e busco conhecer um pouco mais, porque existe mais de Deus. Amém? Quantos estão comigo? E aí a pergunta é: você falou muito sobre conhecer, Richard, e eu pensei que estava voltado ao momento do novo nascimento. Então, se não está voltado apenas ao momento do novo nascimento, como conhecer a Deus? Sabe, para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer os atributos de Deus. Os atributos de Deus é tudo aquilo que Deus é, além da nossa mente. O que torna Deus é que Ele é além de tudo que nós conhecemos. E toda a plenitude, toda a prosperidade, todo amor, toda bondade, toda majestade e tantos outros atributos de Deus, é Deus em sua essência. Amém? Estão comigo? Agora existe um atributo que qualifica todos os outros atributos, e esse atributo significa santidade. Amém? A santidade de Deus qualifica todos os outros. A bondade de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a majestade, a justiça de Deus é santa. Agora, o que significa santidade? Eu penso que quando os meninos do louvor estão aqui, ou alguém que está dirigindo a oração fala santo, 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 a nossa mente fica vagando, procurando qual é o significado de santidade. Eu vou trazer um significado aqui para vocês. E a palavra santo no hebraico é a palavra kadosh, que significa separado, tirado do uso comum. Quer ver um exemplo? Na minha família era assim: quantos tinham uma avó que ela tinha uns pratinhos do Natal, uns lençozinhos do Natal? Quantos tinha? Na minha casa era assim. E era santo.
Esses pratos e esses guardanapos eram santos, ninguém podia mexer, era separado para um uso específico, e era no Natal. Amém? Conseguiram entender o que significa? Ninguém mexia. E era usado para um momento específico. Entenderam o que é santo? Mas isso não se encaixa para Deus. Esse raciocínio, da A.W. Tozer fala, esse raciocínio não pode ser usado para Deus. Deus é separado de uma forma diferente. Ele está além e acima de tudo. Deus é santo porque Ele é outro. Às vezes a gente quer na nossa mente, o intelecto miseravelmente incapaz de conhecer a Deus em sua plenitude, enquadrar a Deus nos nossos métodos. Sabe o que eu penso? É que a gente acha que Deus é uma versão melhorada do homem. Eu sou bom e Deus é mais bom do que eu. Deus é santo, eu sou santo, quer dizer, e Deus é mais santo do que eu. Eu sou misericórdia e Deus é mais misericordioso do que eu. Não, gente. Deus é santo porque Ele é outro. Ele está além de nós, acima de nós. Quantos estão entendendo isso? Deus é outro. Não se encaixa no padrão estabelecido pelo nosso intelecto, pelo nosso mísero e seco teologia, a busca por enquadrar a Deus naquilo que cabe na nossa mente. Deus é santo porque Ele é outro. Ele é outro, Ele está além de nós. Amém? É assim que nós conhecemos a Deus. Nós não podemos de forma nenhuma, eu já falei isso aqui, pensar de Deus através daquilo que é nossa perspectiva, aquilo que nós esperamos. Amém? Só para você ter uma ideia disso. Só para você ter uma ideia. E você sabe bem essa história, mas bastou apenas um pecado para a humanidade sair da ordem perfeita da pureza de Deus. Um simples pecado, desobediência. Não estou romantizando o pecado, mas um simples pecado foi necessário, foi suficiente para sair toda a humanidade da ordem de santidade e de pureza de Deus. Mas sabe o que eu acho? Que às vezes a gente está vivendo como se a gente está quase merecendo aquilo que Deus fez. Essa semana eu só fiz uma fofoquinha. Essa semana, só falei um pouquinho mal do meu irmão, aí estou quase merecendo. Deus é santo porque Deus é outro. Queria que você fechasse seus olhos de forma muito rápida. Senhor Jesus, Senhor Deus, Espírito Santo, eu oro para que nessa noite você abra os nossos corações, Jesus. Eu oro em nome de Jesus, Espírito de Deus, capta a atenção de cada ser que está aqui, Pai, no coração. Todo devaneio, todo pensamento intrusivo, eu oro em nome de Jesus que cesse. E os nossos olhos se voltem para Deus nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus é transcendente. O que significa transcendência, Richard? É tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Deus está além de tudo que nós conhecemos e de que nós podemos definir como aquilo que a gente conhece. Ao longo da história da Bíblia, todas as pessoas que visualizaram o trono de Deus ou o próprio Deus, eles tiveram uma dificuldade absurda de definir aquilo que eles estavam vendo. Quer ver? Os meninos vão colocar aí no telão Ezequiel 1:26. E você não precisa abrir, você precisa só olhar. Eu preciso ganhar tempo, mas eu vou ler para você. Acima dessa superfície havia algo parecido, diga parecido, como um trono de safira. No trono bem alto havia uma figura semelhante, diga semelhante, a um homem. Da cintura para cima tinha a aparência, diga aparência, de âmbar reluzente, que cintilava como fogo. E da cintura para baixo, diga parecia
nós temos a incapacidade de visualizar com plenitude quem Deus é. E nós precisamos colocar isso no nosso coração. Sabe para quê? É muito simples. Porque senão a gente vai começar a criar ídolos de Deus. Ídolos, diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, não é uma escultura que alguém foi lá no barro ou de metal, ou sei lá. De criar. Tá tudo bem se você não disser um amém, um aleluia hoje. Eu não sou animador de plateia, mas eu quero que essa palavra entre no seu coração e mude a sua vida. Eu acredito, gente, que a gente não está mais um tempo de euforia, de correr aqui. E às vezes sabe o que a gente faz? A gente cria um culto perfeito para nós. Sabe qual é o culto perfeito? É que tá todo mundo gritando, que a bateria tá tocando forte e a gente tá naquela euforia. Eu acredito que a gente não tá mais nesse tempo. Eu acredito que Deus está nos transicionando para um lugar de maturidade na presença e de conhecimento de Deus. E para isso nós precisamos quebrar algumas coisas e mexer algumas coisas de dentro de nós. E eu não estou importando se você vai dar amém ou não. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Mateus 6:9. Jesus fala de a principal oração, é a oração que Deus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E parte do versículo fala: santificado seja o teu nome. Minha pergunta é, por que falar santificado se Ele é santo? Qual é a necessidade? Mas eu quero que você saiba que tudo que tem na palavra de Deus tem um princípio para nos ensinar. Amém? Deus não se contradiz na sua palavra. E a única resposta, o único motivo de fazendo aqui em Mateus 6:9 é nos ensinando que aquele mesmo estilo de vida e de adoração que existe no céu precisa ser replicado aqui na terra. Eles estão lá e eles estão vendo, eles sabem da santidade de Deus, mas a necessidade de falar aqui na terra é para que isso também entre no nosso coração e nós possamos viver disso. Quantos estão entendendo isso? Amém? E isso é adoração. Isso é adoração. O ser humano por sua essência, ele é uma pessoa adoradora. Em sua essência, o ser humano é uma pessoa adoradora. A pergunta não é se alguém é adorador, a pergunta é quem nós estamos adorando. Amém? Existe uma passagem muito conhecida, e essa é a que marca e que ensina tão bem a respeito de adoração na Bíblia, e você conhece você conhece muito bem essa história da mulher que vai no poço. Eu não vou contar, narrar ela para você, mas a mulher, ela vai no poço e ela pergunta: Jesus, qual é o lugar certo para adorar? Tem algumas pessoas dizendo que é no templo. O teu pessoal lá está dizendo que é do templo. E aí tem o pessoal dos fariseus que está dizendo que é no monte, na montanha. Mas o Senhor, já que eu descobri quem você é, na história do poço, a moça, Jesus se revela para ela. Já que você me disse quem você é, então me diga como te adorar e aonde te adorar. Ela disse: não, filha, você está perguntando errado.
Agora já não é mais aonde nós adoramos ou como nós adoramos. Os trejeitozinhos, deitado no chão, com as mãos assim, levantando assim. É quem você adora. Quantos estão entendendo isso? Todo mundo está entendendo isso? A questão da adoração não é como você adora, ou se eu sou um adorador, mas é quem você adora. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença. Amém? Então, se quisermos ser verdadeiros adoradores, precisamos saber quem adoramos. Senão não vai passar de simples idolatria. Senão não vai passar de simples barulho. Senão não vai passar de simples movimentação emocional dentro de nós. E aí nós vamos viver de geração em geração, apenas conformados com vários eventos. Sabe o que a gente tem feito nas nossas igrejas, no Brasil e no mundo? Encobertado. Frieza espiritual com eventos. Frieza espiritual com métodos de adorar a Deus, de preparar um ambiente. É isso que nós temos feito na nossa geração. É encobertado a frieza que existe em nós, a mediocridade do conhecimento de Deus com muita atividade. É isso que nós temos feito nos nossos dias. Esse pessoal está meio morgado. Vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos inventar alguma coisa para eles ficar manifestado? Amém? Sabe o que preenche verdadeiramente e nos faz fascinar e esquentar o nosso coração? É o conhecimento de Deus. O conhecimento de quem Deus é. A santidade de sua beleza, a majestade de sua glória, a sublimidade do trono de Deus. Amém, gente? Então, Richard, eu tenho sido chacoalhado por dentro por uma simples frase que eu vi de alguns homens de Deus que têm falado sobre isso na nossa geração e na nossa nação. E essa frase tem modificado a minha forma de viver, modificado a minha forma de busca ao Senhor. Essa frase é: a adoração é uma resposta que damos ao conhecimento de Deus. Richard, o que é adoração? Adoração é uma resposta que nós damos ao conhecimento de Deus. Eu queria que o pessoal... Eu vou dar uma de maneco agora. Eu queria que o pessoal colocasse uma imagem. Não sei se vai ser no VJ ou lá. Mas eu queria falar um pouco da cultura de adoração que existe no céu, do estilo de vida que está acontecendo agora mesmo no céu, e de eternidade em eternidade. Isso vai se perpetuar e nós vamos também entrar nesse mesmo estilo aqui na terra e também no céu. Amém? Tá tudo pronto? Vai dar certo ou não? A imagem depois? Beleza. Então, eu queria... A primeira vez que eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, abre lá em Apocalipse 5, 9, 5, 8 e 9. Quem achou diz: as minhas contas estão pagas. Quem não achou diz: as minhas também. Amém? Todo mundo abriu lá? E aqui eu queria colocar um contexto para vocês. Lá em Apocalipse, um capítulo anterior, Jesus fala para João: ei, sobe aqui, que eu quero te mostrar coisas além de você. Eu sei que, João, a tua capacidade intelectual, a tua capacidade de enquadrar quem eu sou é completamente limitada. Mas aí Jesus disse para ele: sobe aqui que eu quero te mostrar algo. João, assim como nós, era incapaz de conhecer e de ver isso. Até que, pelo um desejo de Deus, olha aqui para mim, gente. Não existe desejo
tão grande em nós, maior do que o desejo de Deus de se revelar a nós. Desde o início da criação até os dias de hoje, Ele faz qualquer coisa. Ele faz todas as coisas para fazer com que nós possamos conhecer a Ele. E aí assim aconteceu também com João aqui em Apocalipse. João viu, ele teve uma imagem, ele visualizou o trono. Ele visualizou o trono de Deus e ele percebeu como era a cultura, como era a vida das pessoas e o que eles estavam fazendo ali. Queria que o pessoal pode colocar, pode soltar a imagem. Vou dar uma de maneco geral. Gostaram ou não? Amém. Eu não sei se pode segurar aí muito tempo, porque esse é o da transmissão, né? Amém. Todo mundo está lá em Apocalipse 5:8, certo? Diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus todo homem de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Lá em Isaías 6 também retrata uma imagem do trono de Deus, do céu, do que está acontecendo no céu, semelhante a isso. Fala assim, no ano do rei Uzias, que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono e alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com as 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Lembra que em Mateus 6:9 eu falei para vocês que Deus nos ensinou a orar para que seja aqui na terra como é no céu? Existe algo acontecendo no céu, e é isso que retrata o que está acontecendo no céu. De eternidade em eternidade, 24 os anciãos, milhares e milhares, milhões de anjos estão voltados para o Senhor cantando santo. Richard, o que é adoração? Adoração é uma resposta em que eu dou ao conhecimento de Deus. Preste atenção nisso. A Bíblia fala que os anjos estavam cobertos por olhos em todos os lugares, e de eternidade em eternidade, tudo que eles conseguem falar e ver é a santidade de Deus. Eu já conheço a Deus. Richard, eu conheço tanto a Deus, eu nasci de novo desde o ventre da minha mãe. Eu fui criado aqui na igreja, correndo para conhecer a Deus. Os anjos de eternidade em eternidade estão cantando o santo. De eternidade em eternidade, tudo que eles conseguem ver da imensidão de Deus é santo. Não estou dizendo que Deus é limitado apenas à santidade, mas olha o que eu estou dizendo. Porque eles estavam vendo algo, porque eles estavam contemplando e conhecendo algo de Deus, eles davam uma resposta àquilo que eles estavam vendo. Richard, o que é que o conhecimento de Deus, o que é que a busca pelo conhecimento de Deus vai produzir em mim? Uma vida fascinada pelo Senhor. Gente, eu me entristeço muito quando eu escuto por vários tipos de pessoas dizendo: eu não gosto muito de ir no quinta-feira porque os meninos repetem muito as músicas. Eu fico tão triste no meu coração. Eu não gosto muito de ir numa vigília porque o pessoal fica só orando em línguas e esperando algo acontecer. E com isso eu não estou mandando indireta para ninguém. Mas se o ambiente de adoração a Deus é entedioso para você, é porque você não conhece a Deus. Se 20 minutos de louvor aqui para você fica agoniado para ver a hora e, meu Deus, será que não vai terminar? Você não conhece a Deus. Você precisa conhecer a Deus, gente. Você precisa buscar um pouco mais de Deus e desejar um pouco mais de Deus, até que o nosso coração se encha de fascínio e de paixão por Ele.
Sabe quando é que nós vamos estar maduros na adoração? Quando nós chegarmos aqui e tudo que nós vamos fazer e desejamos é estar nesse lugar simplesmente. Sem método, sem esperar que a bateria suba para eu, caramba, que louvor abençoado, que atmosfera abençoada. Não, simplesmente porque eu estou olhando para Ele e o que Ele está me mostrando está fascinando o meu coração. Amém? Quantos estão aqui comigo? Estão aprendendo alguma coisa sobre adoração? Pode tirar a imagem, gente. Muito obrigado. E qual deve ser o conteúdo da nossa adoração? É simples, a revelação de Cristo. Às vezes a gente quer produzir um ambiente que parece espiritual, um ambiente que parece glorioso. Mas Deus é suficientemente forte sem os nossos métodos. Ele produz uma atmosfera suficientemente forte sem os nossos preceitos de culto forte. Amém, gente? Eu queria já começar a finalizar, se o pessoal do louvor conseguir já vir. Queria que você ficasse de pé, se o pessoal puder baixar já a luz. Já vai vir alguém que eu não sou digno de amarrar as sandálias. Amém. Um dia eu tive um contato com um versículo e ele saltou ao meu coração. De forma a marcar a minha vida para todo sempre. Nesse versículo eu encontrei a minha identidade. Nesse versículo eu sei o que eu vou fazer a minha vida inteira. Nesse versículo eu encontro fascínio, paixão, temor, reverência ao Senhor. Esse versículo está lá em João 17:3. Talvez você conheça. E talvez, com certeza, na verdade, muitas pessoas já me ouviram falar. E eu vou falar disso todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Esse versículo diz: essa é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu fui ensinado que vida eterna é viver eternamente em um lugar. Eu fui ensinado que vida eterna é andar, passear em ruas de ouro e ver toda coisa massa ali de pedras preciosas. Eu fui ensinado assim em algum dia. Até um dia que eu fui marcado por esse versículo, em que Jesus diz, de forma muito aberta e de forma muito clara: Richard, o que é vida eterna? É conhecer a Jesus. Sabe, existe algo na teologia chamada lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? Todas as vezes que uma palavra aparece na Bíblia, apareceu uma primeira vez, e nessa primeira vez Deus estabeleceu um princípio. Lá em Gênesis 3:4 fala que Adão e Eva coabitaram. A mesma palavra para conhecer, gnosco, no Novo Testamento, é a palavra iada no Velho Testamento para coabitar. E o que significa coabitar? A mais íntima expressão de relacionamento que alguém pode ter com outra pessoa. Logo, o que é que eu entendo? Conhecer a Deus é ter a mais íntima expressão de relacionamento que alguém pode ter com outra pessoa. E sabe o que é vida eterna? Me relacionar de forma intimamente com Jesus para sempre. Quantos estão entendendo isso? E meu irmão, se é isso que nós iremos fazer para todo sempre, eu acho que a gente deveria começar a fazer isso hoje. Eu acho que a gente poderia começar a descarregar de todo o preceito que nós temos de culto forte e deixar o Espírito de Deus, Espírito da sabedoria e do conhecimento de Deus, nos guiar nessa noite a algo mais sublime, a algo mais além de nós, a algo mais acima de nós, não preenchendo a nossa expectativa, mas preenchendo aquilo que Deus quer que aconteça nessa noite. Sabe, existe a história de um homem, Thomas. Era um seguidor de Platão.
E ele visualizava Platão, esse Thomas visualizava Platão como um homem de um intelecto absurdamente gigante. De um homem que, por meio da filosofia, estabeleceu coisas muito importantes. E ele narra a história que Platão, desde o seu nascimento até a sua maturidade, ele esteve dentro de uma caverna. Até o dia que alguém levou ele para fora e pela primeira vez ele viu um nascer do sol. Alguém que estava na escuridão, preso na escuridão e criado na escuridão. Um dia ele teve um encontro com o nascer do sol. Imagina o fascínio daquele homem a ver a luz pela primeira vez. Imagina a expectativa de, meu Deus, que coisa linda. Agora, por outro lado, tem nós, que todos os dias nós acordamos e nós vemos a luz. Eu não sei você, mas eu, infelizmente, ainda não fico contemplando, dizendo, meu Deus, que nascer do sol lindo. Eu não fico. Sabe por quê? Nós nos acostumamos a ver a luz. Nós nos acostumamos a vir nos cultos. Nós nos acostumamos a esperar de que alguém aqui ministre e nos conduza a algum lugar. Aí a W. Tozer diz assim: como pode um homem cego ver a luz? Até que o Senhor Deus, chamado Espírito Santo, foi nos entregue para demonstrar e para nos apresentar a Deus. Até que um Deus que está dentro e é a Trindade viesse e nos revelasse a Deus. Lá em 1 Coríntios faz, e eu já estou acabando com isso, 1 Coríntios 2, 10 fala assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu falei que a nossa mente é intelectualmente medíocre e incapaz de conhecer a Deus, mas dentro de nós existe um Senhor Deus chamado Espírito Santo, que pode nos revelar as profundezas de Deus. Você pode começar a fechar os seus olhos. Espírito de Deus, eu não me canso disso. Espírito de sabedoria e de revelação, ilumina agora os olhos do nosso entendimento. Espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos revelando quem Deus é. Ah, Senhor Deus, nós queremos conhecer as Tuas profundezas. Ah, Senhor Deus, nós não nos contentamos com a mediocridade do conhecimento que nós temos hoje, mas hoje nós estamos aqui tão desejosos, nós estamos aqui ansiando tanto pela revelação viva do trono de Deus. Ah, Senhor, nos mostra aquilo que fascinou um dia Paulo a caminho de Damasco, que fez dizer que considera tudo como perda ao conhecimento de quem Deus é. Espírito de devoção, cai agora sobre nós e nos leve a um lugar de maturidade na adoração de Deus. Espírito de temor, cai agora sobre nós e nos leve a um lugar onde a nossa mente não produz. Ah, Espírito de Deus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor comece a visitar corações de pessoas de forma personalizadas e individuais agora mesmo. Espírito de revelação e de sabedoria, comece a apresentar uma nova perspectiva de Deus nessa noite. Sim.
Você nesse momento pode começar a orar em outras línguas. A oração em outras línguas não é usada para urgência, mas a oração em outras línguas é quando nós oramos de fato e nos reconectamos com Deus e nos conectamos com Deus. O nosso espírito ora de fato. Deus de fato começa a falar conosco, não a nossa mente, não ao nosso corpo. Vamos lá, comece a orar, comece a encher esse lugar de honra, devoção, desejo ao Senhor. Vamos lá, vamos lá.